Olá, gente. Agora nós vamos fazer a leitura do livro de Romanos, tá bom? Vimos já Provérbios, Tiago, agora Romanos. É uma carta de Paulo escrita a Romanos, que para mim é um dos livros mais lindos que eu aprecio aqui na palavra de Deus, a Bíblia. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e que, com poder, foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pelo qual, por Jesus Cristo, recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre os gentios, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos, graça a vós, paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. A fé dos romanos, Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, que é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, afinal, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Porque desejo muito ver-vos, para que vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado em vós pela fé mútua, vossa e minha. E não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes propus visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto de gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Então, nós sabemos que o apóstolo Paulo foi enviado para pregar aos gentios, Os gentios são aqueles que não são judeus. E somos nós, na verdade. Então, porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Primeiro do judeu e também do grego. Porque no evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pôde conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se astutos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. As pessoas que vivem colocando as imagens de pássaros, de sol, de coisas assim, para tomarem o lugar de Deus, que ele está falando aqui. Por isso, Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, a imundícia para serem os seus corpos desonrados em si. Pois invocaram a verdade de Deus pela mentira, ou trocaram a verdade de Deus em mentira, pela mentira, e adoraram e serviram a criatura
antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Então, as pessoas muitas vezes adoram o bezerro, adoram um pássaro, adoram um animal e troca, na verdade, o que ele está falando, serve a criatura ao invés de servir ao Criador, não é? Que é o próprio Deus. Pelo que Deus os entregou às paixões e fames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão. Viu aí o que está acontecendo? Cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Viu porque a palavra de Deus diz que isso é erro? E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então, por isso que nós somos contra, né? A palavra de Deus é contra, e nós que estamos dentro da palavra de Deus também somos contra, não é isso? Então, que Deus nos ajude a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, que o Espírito Santo de Deus nos convença do pecado, da justiça e do juízo, porque aqui está a palavra de Deus, é uma carta do apóstolo Paulo para os romanos e também para nós, os gentios, não é isso? Que o Senhor nos abençoe e depois eu lerei o capítulo número 2. Beijo, siga Jesus, o mais fascinante projeto de vida. Se você assistiu até o final, coloca lá nos comentários, siga Jesus, que eu vou entender que chegou até o final. Beijo, Deus abençoe.